Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. A gestão das fazendas de corte cada dia mais é um assunto complexo e urgente. Contudo, o alento vem do fato do mercado já nos apresentar várias ferramentas de apoio. Para nos mostrar esse cenário, nosso convidado de hoje é Xisto Alves de Souza Júnior, CEO da JetBov. Seja bem-vindo, Xisto. Muito obrigado, Ivariz. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Xisto, o quanto que gestão ainda é um gargalo nas fazendas de gado de corte? Olha, Ivariz, a realidade que nós observamos aqui, que a gestão é um tema que muitas vezes, né, tem uma barreira até cultural, né, de adoção nas fazendas. A questão da coleta de dados e tomada de decisão baseado na coleta de dados, como você mesmo falou, acaba sendo complexo. Porém, hoje as ferramentas, os softwares e as soluções disponíveis no mercado ajudam bastante nesse processo. Então, nós não temos um gargalo em relação à oferta de tecnologia, de soluções. Porém, né, nós vemos que a profissionalização na gestão ainda é um gargalo considerável. No passado recente, até era comum a gente ver uma fazenda muito, né, o gestor, né, o pecuarista, ainda muito focado em controles mais básicos relacionados mais à gestão do rebanho, como o inventário, né, alguns números relacionados à parte zootécnica, controle de ganho de peso, GMD. Mas hoje, para, né, fazer uma gestão de fato como uma empresa, você precisa, gerenciar outros fatores, a parte financeira, né, saber o custo de produção que você está tendo com o animal, gerenciar manejo de pasto, para, de fato, né, fazer uma integração desses fatores de produção, buscando otimizar, né, e buscando otimizar para alcançar um resultado ótimo dentro do sistema de produção. Quais são os pilares de uma boa gestão? A gente percebeu que é uma atividade bastante complexa de você fazer a gestão, né, comparado com até outras atividades, mesmo a indústria. Então, muitas vezes a pecuária ela chega a ser sim mais complexa, porque você tem, né, você tem dados a respeito do animal, você tem informações relacionadas à parte sanitária, à dieta, você tem, né, o estoque, os insumos, pasto, né? Então é uma atividade multidisciplinar, né? Então, primeiro ponto, entender isso, né? A pecuária hoje, a pecuária moderna, essa gestão que a gente fala hoje da gestão da fazenda como empresa, ela precisa integrar tudo isso, né, de maneira inteligente. E para isso, os pilares para a gente fazer isso, primeiro estão na coleta de dados, né? Então eu preciso ter uma sistemática de coleta de dados, um processo, e isso interfere muitas vezes numa mudança no próprio processo da fazenda. Assim, ele requer adaptações, né, para adotar as tecnologias. Tem surgido equipamentos cada vez, né, mais que ajudam cada vez mais a automatização desse processo de coleta, mas é importante, né, cuidar dessa coleta de dados, implantar uma sistemática de coleta de dados para que, né, você tenha informações para tomar decisão. Né? Sem dados, eu não vou conseguir tomar boas decisões, né? E esses dados têm que ser coletados de maneira, né, confiável, precisa. Então, esse é um pilar importante. O segundo aspecto é que essa gestão ela tem que ser integrada, né? Então, eu não posso só focar nos dados zootécnicos, olhar só como é que está o GMD do animal, como é que está o ganho de peso, sem saber se o investimento que eu fiz, se a estratégia nutricional que eu fiz vai pagar aquele ganho de peso. Né? Da mesma forma, eu tenho que olhar o meu pasto para saber se eu vou ter pasto, né, suficiente para comportar esse lote, essa produção, né, agora na época da seca. Isso vai me interferir em um gasto maior com a parte nutricional. Então, a gente começa a ver que essas coisas estão conectadas e elas precisam ser também gerenciadas de maneira conectada, porque uma coisa interfere na outra. Né? Então, para conseguir alcançar essa otimização que a gente fala do resultado, tem que fazer muita conta, né? Tem que fazer análise de cenários, né, para poder simular
essas situações, né, entendendo que você não tem domínio sobre, né, o valor de venda no animal, né, que é o preço da arroba. Então, se a arroba subir, o que, que vai acontecer? O que, que isso vai refletir no meu resultado? Se a arroba cair, qual é o cenário? O que, que isso resulta? Que ações que eu posso já tomar hoje ou que eu preciso estar preparado para fazer num cenário de queda? Se eu estou decidindo entrar para fazer uma terminação no confinamento, eu preciso saber antes se isso vai me dar resultados, qual é o resultado que eu pretendo alcançar, né, de lucro de fato, né, e não só essa conta simples, né, do preço que eu paguei versus o preço que eu estou vendendo. Então eu preciso considerar custo direto, custo indireto, para saber qual é a margem que eu vou alcançar, e aí sim tomar uma decisão se vale a pena eu terminar esse animal no confinamento, esse lote no confinamento, ou talvez seja melhor eu vender esse lote agora, liberar pasto e fazer uma outra estratégia que eu vou ter um ciclo, né, muito mais rentável na sequência. O que, uma boa plataforma, né, um bom software deve entregar? Eu acho que o primeiro ponto importante é entender e reconhecer o que você faz, qual é a tua estratégia e aonde você quer chegar, para buscar a solução que melhor se encaixa então nesse cenário, né? Então isso acho que é o primeiro passo, né, para avaliar as opções que existem no mercado e decidir pela melhor solução, né, para o momento, né? Pode ser que no momento posterior até seja entendido que outra solução vai ser a melhor, mas, né, é importante considerar tudo isso numa decisão, né, e uma avaliação de aquisição, de contratar uma tecnologia. Mas eu considero que, além disso, e até eu vejo que é mais importante, é considerar como é o pós-venda da companhia, da empresa que está prestando esse serviço, porque as plataformas, os softwares de gestão, eles são uma prestação de serviço através da tecnologia. Entender como vai ser feito esse pós-venda, se tem uma equipe, né, se vai ter o atendimento, se vai ter um treinamento, se vai ter um apoio, o que, que acontece se você tiver uma dúvida, se acontece se tiver um problema. Então, é fundamental, na minha opinião, e mais importante, né, é conhecer e avaliar bastante o pós-venda também, para ter uma segurança maior de que o investimento que está sendo feito vai ser retornado, que você vai conseguir extrair, né, o melhor desse investimento. A inteligência artificial está chegando nessas plataformas? Temos novidades por aí? Nós estamos muito entusiasmados nesse momento. Nós estamos passando por uma verdadeira revolução, né? Acho que todos os dias nós vemos notícias a respeito da inteligência artificial e a aplicação da inteligência artificial nesse segmento, no agro em geral, também vai trazer uma verdadeira revolução, é, justamente da complexidade que você tem de análise de dados, e nós também temos cada vez mais sensores sendo construídos, criados, né, que vão avaliar, monitorar, desde informações sobre animal, informações sobre pasto, informações, né, sobre o rebanho, e esses dados, então, à medida que a gente tenha mais acesso a esses dados, a análise, interpretação e entender como que essas informações podem ser melhor utilizadas passa a ser um desafio, né, maior, né? Diria que vamos chegar a uma situação que vai ser humanamente possível analisar a quantidade de dados que nós vamos ter disponível. Então, pensando nisso, a gente acabou de lançar uma tecnologia que é um aplicativo que utiliza a inteligência artificial generativa, né, tipo como o ChatGPT, como um assistente de gestão para o produtor. Então, a ideia com esse aplicativo, que ele foi treinado, então, com todo o conhecimento que nós já acumulamos nesses 9 anos que nós estamos desenvolvendo tecnologia, para ajudar, então, a analisar, gerar relatórios, entender o que está acontecendo, a partir, né, desse conhecimento que a gente agregou, interpretar isso, fazer perguntas a respeito, né, seja de pecuária, da própria tecnologia, e no final solicitar a inteligência artificial para que ela demande uma ação do campo, né? Então criar uma tarefa lá para que o funcionário de campo faça uma ação baseada na sua análise junto com a inteligência artificial, né? Como que esse gestor
diante dessas ferramentas e de tudo que ele tem que ponderar, ele deve olhar para a equipe de trabalho dele dentro da fazenda? Esse é um ponto bem importante, Varis, e também considero que muitas vezes acaba passando por uma barreira cultural. Tem vários casos de clientes onde nós temos que, né, primeiro convencê-lo a envolver o time da fazenda no processo de gestão, né, para poder tirar um conceito ou uma barreira que existe em relação até a disponibilidade, né, de informação. Então a gente procura deixar bastante tranquilo de que não, o funcionário ele vai ter bastante limitação do que ele vai acessar no aplicativo. O aplicativo é uma ferramenta onde ele só vai registrar o que está sendo feito, né, se é um manejo de pesagem, se é uma aplicação sanitária, se é o nascimento de bezerro. Mas é fundamental que esse funcionário ele faça parte do processo, né? Então, todos os funcionários da fazenda têm que ter o JetBov instalado no seu celular para registrar o que está acontecendo no momento em que está acontecendo. Com isso, eliminar as anotações, né, as formas mais tradicionais ali de registro, caderno de campo, né, porque isso gera um retrabalho, né, tem menos confiabilidade, demora para chegar no decisor, precisa muitas vezes de um processamento, né, de uma redigitação dessa informação dentro de uma planilha para poder fazer uma análise. Então, isso causa um gargalo, um problema na gestão. Então, o primeiro passo é convencer de que a equipe precisa participar, né, e esse time que aí acaba, né, uma vez sendo capacitado, nós fazemos esse trabalho, né, então nós capacitamos o time de campo para ele conhecer, né, qual vai ser o trabalho dele no aplicativo, como é que ele vai passar a fazer esses registros. A partir disso, o que nós percebemos nas fazendas é que isso gera uma maior motivação para esse profissional. Primeiro, porque ele sabe que ele, né, está aprendendo uma nova tecnologia, né, mas ao mesmo tempo ele começa a enxergar melhor o resultado do trabalho dele, do que ele faz no resultado da fazenda. Exemplos de várias fazendas, de vários clientes que nós já implantamos, né, onde uma vez implantada a tecnologia, uma vez adaptado todo esse processo, a própria equipe, o próprio time de campo, ele entende, né, uma vez que ele entende esses benefícios, ele não quer mais mudar para a forma anterior, né? Então, assim, ele não quer mais voltar para a anotação no caderno de campo, ele não quer mais, né, agora eu estou fazendo a coleta de dados usando o brinco eletrônico, que é muito mais ágil, eu consigo, né, fazer um trabalho muito melhor. A tecnologia, no fim, né, acaba sendo muito, né, muito claro para esse funcionário de campo de que isso traz um benefício também para o trabalho dele. E isso é o que a gente precisa, né, muitas vezes trabalhar para as fazendas que estão no estágio mais inicial, que estão começando a adotar esse tipo de tecnologia, para mostrar essa experiência que a gente tem nas outras fazendas. Xisto, muito obrigado por suas contribuições aqui. Eu que agradeço, Evaristo. Eu falei aqui com Xisto Alves de Souza Júnior, CEO da JetBov. Este foi mais um DBO Destaca. E não deixe de acompanhar outros conteúdos no portal DBO.